Eu quero que vocês contem pra gente como surge, assim, a ideia de, nossa, vou fazer um disco. Na parada dos meus discos, eu procuro... Eu sempre procuro trabalhar um conceito, né? No primeiro, que foi o Crônicas da Cidade Cinza, eu fui relatando uma coisa que eu tava acumulando há anos, que são as minhas andanças pela cidade na época que eu pichava, na época que eu fazia grafite, que me levou a conhecer São Paulo de ponta a ponta. O meu grupo tinha dado um break, que era o Contrafluxo, e aí eu decidi fazer um disco solo e nada mais, aquilo tava muito latente, assim, aquilo tava falando muito comigo, os anos que eu fiquei fazendo isso, que foram mais de 10 até lançar o disco, então eu decidi trazer todas essas ideias, todas essas vivências pra essa parada do Crônicas da Cidade Cinza, falando sobre a cidade de São Paulo, sobre pessoas que vivem nela e como é o jeito de viver nessa cidade. Eu escrevo quase todo dia, porque eu acredito que se eu ficar sem escrever, eu enferrujo, sabe? Meio que não é desaprender, mas é mais fácil ficar fazendo a parada sempre pra você ter um manejo ali. Isso que eu acho que é foda, assim, no álbum, né? Quando você tem um conceito, óbvio, acho que é importante, assim, a gente ter um tema, né? Um caminho, que história que eu vou contar. Mas eu gosto muito disso que você faz, de seguir uma história, assim, e o disco inteiro gira em torno de uma coisa que mantém as coisas juntas, né? Porque a gente tá na era dos singles, né? E a era da produtividade na música, não é mais como os discos que a gente ouvia na infância, que, primeiro, né, porque era LP, né? A gente tinha vários... E eram os mesmos que a gente ouvia sempre ao rádio, né? Aí a fita já começou a deixar mais fast, porque rapidinho se comprava outra fita, era mais barato. O mercado, ele te força praticamente a não lançar álbum, a não perder tempo com isso. Você pode fazer só single e, nossa, e trabalhar muito bem seu single, e remixar o seu single, e repostar o seu single, Mas eu ainda sou meio romântica, assim, do som, da música, da arte. E aí eu me prendo a querer fazer um álbum que conte uma história também. Eu acho que o processo, como você está perguntando, assim, de como que é o processo, eu acho que disco só existe quando grava. Quando eu fui pegando música por música, elas se entrelaçam, por mais que elas não estejam na ordem. Acaba que você bate o martelo, não segue a ordem do que a história que você fez. A comunicação tudo o que eles falaram, a gente tem que traduzir para poder mandar para o jornalista. Mandar para as redes sociais, Você tem que vender o artista, mas com muito cuidado com a obra dele, porque é um sonho, é um projeto, você tem que ter esse cuidado com tudo que ele fez, todo o processo. Às vezes você sente um estalo, acende uma lâmpada, vendo aquela música do YouTube e tal, mas... Você vai começando a pesquisar quem foi o saxofonista, quem foi o trompetista, quais são as referências, qual é a capa e tal, e aí você vai vendo que tem lá nos anos 60 alguém que já falou a mesma coisa num EP de 500 cópias que ninguém ouviu, assim. Então, é um pouco aquela faca de dois gumes. Quanto mais você conhece, mais você também vê que já fizeram, assim. Eu mesmo agora estou no processo total de escritório, de pesquisar, de ir atrás, voltar e ir a show, ver o que tá rolando de novo. Tipo, a gente não quer, sei lá, fechar... Quero fechar o show do Criolo, por mais que, eu consiga um patrocínio e fale, Criolo, seu cachê é esse. Eu quero que o Mundo Pensante hoje chegue a gente um palco para artistas que estão em ascensão. Eu nunca me esqueci, um dos maiores orgulhos, assim, meu, de quando eu consegui fechar assim, a Lué de Luna. Foi a virada de chave dela aqui em São Paulo, que eu consegui fechar ela aqui nem... E foi uma virada de chave dela, assim, em São Paulo, no cenário dela. Entre outros, vários exemplos, assim, que, então, a gente quer sempre estar nessa linha, assim, de artista que a gente escuta, que passa uma mensagem, que tem um conteúdo ali por detrás. Esse também é um papel fundamental da curadoria de música, né? Fomentar a descoberta de novos artistas. Porque você pegar tudo aquilo que tá no mainstream, aquilo que tá sendo falado no YouTube, como a gente já falou dos views, ou tudo aquilo que tá sendo notificado no G1, notificado em outras plataformas jornalísticas, e trazer pro seu espaço, de certa forma cômodo, acredito, né? Porque
você já sugere que existe público. E você fazer essa pesquisa, que envolve também a parte da comunicação, você encontrar a rede social de um artista, mas é uma porta de entrada, é uma maneira de você também olhar para um artista e se interessar, às vezes, até pela identidade visual, pela paleta de cores dele. E você ouvir aquele som e, no caso do Victor, ainda ter essa oportunidade de trazer e ser uma virada na carreira de um artista, como foi que você já contou pra gente.